Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Quando somos pequenos, nos ensinam que é necessário construir habilidades, conhecimentos, para que assim possamos nos tornar o edifício humano. Na Premil, somos apegados à ideia de que concretizamos não somente obras, mas visões do futuro. Quando cada empreendedor confia à Premil o seu projeto, encaramos como uma grande possibilidade de avançarmos no tempo, de construirmos uma visão de futuro, com novas e melhores oportunidades, uma nova chance de fazer melhor. Somos movidos por esse sentimento tão fundamental, que é criar, construir, edificar o que antes era ideia. A Premil acredita que o futuro que nos guarda é grandioso e nós estamos prontos para construir este futuro visionário. Premil, 23 anos. Meu nome é Carlos Costa Beber, esse é o programa Pense Grande, na TV Diário e Rádio CDN. Nós hoje vamos prestar uma homenagem à Quarta Colônia. Vamos conhecer uma empresa industrial muito importante de São João do Polesne. E para tanto nós estamos recebendo aqui uma pessoa também fantástica, uma líder daquela região, e que é a Jaqueline. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Jaqueline Maria Schmitz Milanese. Perfeito. Alemã, casou com um italiano. Isso aí. Veio para o Rio Grande do Sul, que tu és catarinense. Sou catarinense. Tá? Então, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Sabe que é uma honra te receber. Te conheço já há alguns anos, quando tu presidias lá a Associação Comercial e Industrial,
da cidade, né, de Polesne, e sempre passo na frente da tua empresa, a Pré-Mil. O nome jurídico é Milanese Industrial Limitada. Isso. Mas o nome fantasia é Pré-Mil e é uma indústria que fabrica pré-moldados, né, para a construção civil e é um ramo assim que nós vamos conversar lá na frente, né, que eu estou vendo assim bem promissor. Bem-vinda, Jaque. Obrigada, Carlos. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, né? E principalmente das nossas experiências, que eu acho que o mais rico desses encontros é essa troca de experiências, é o que a gente pode, de comum acordo, compartilhar e somar, né? Então, fico muito feliz por estar aqui, para mim é uma grande honra e vamos lá, né? Eu acho muito que bom. Temos muito que conversar. Bom, já demos um primeiro passo, a Jaqueline é casada com o Giovanni. Tem 3 filhos. Perfeito. 3 filhos, todos com nome duplo, né? Isso foi muito, eu costumo brincar, né, que eu, quando criança, né, o meu maior sonho era ser mãe. Então eu tinha muito isso comigo. No sábado eu tinha todo um ritual, que no sábado era o dia que eu dava banho nas minhas bonecas. Como a gente trabalhava desde cedo, então eu venho de uma família alemã, Schmitz, né, então sou natural de Santa Catarina, como colocasse, da região do extremo oeste. Quando eu falo Santa Catarina, todo mundo remete à praia, né? Isso. Não, eu moro no extremo oeste de Santa Catarina, Pinhalzinho próximo a Chapecó, e vim de uma família moveleira. Então meu pai começou muito cedo as atividades dentro de uma serraria, e de lá começaram os nossos negócios, enfim. E eu sempre, desde os meus 8 anos, acompanhando ele dentro da empresa, chão de fábrica, cresci nesse mundo, né? Então, eu digo que quando eu vim para o Rio Grande do Sul, né, hoje eu digo que eu sou uma cataúcha, né, me intitulo uma cataúcha porque já estou há 25 anos aqui, mas que com certeza encontrei aqui um lugar bastante promissor, um lugar com muitas potencialidades, muita coisa boa para ser feita. E como é que foi como é que você veio parar aqui? Então, é interessante porque até essa questão dos nomes compostos que tu falava dos meus filhos, né? Então, como tinha esse sonho enfim, no primeiro momento, de ser mãe. E brincava muito, e brinco até hoje com o Giovanni, meu parceirão, né? Que eu digo que é meu esposo, mas é meu grande parceiro de vida, né? Que a gente trabalha junto e soube fazer essa dinâmica que não é fácil, né? Porque é o PJ e PF ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo separados. Então, eu sempre dizia que eu queria muito os meus filhos, né? Mas nunca imaginava uma relação de casamento nessa história. E quando encontrei o Giovanni, então, meu grande parceiro, e ele foi trabalhar, ele se formou aqui no FSM em Engenharia Civil, e assim que formado já estava com trabalho lá. Ele trabalhou numa empresa de pré-fabricados, né? Que é bem conceituada lá no Oeste, uma cooperativa. E trabalhou lá. E quando ele estava, e nesse meio período, eu estava terminando minha faculdade na Univale, em Itajaí, já querendo voltar, não querendo mais ficar lá, porque tem as histórias de você sair de casa, as negociações. Então, na época, meu pai, eu queria muito sair, porque como eu coloquei, trabalhei desde cedo nas empresas. E chega uma fase que eu acho que você precisa ver outras coisas, né? Você precisa oxigenar, você precisa entender o mundo lá fora, sair daquela redoma que, ao mesmo tempo, ela é confortável, mas ela te limita, né? E então, com 16 anos, eu pedi muito que eu queria sair, que eu queria estudar fora, que eu queria enxergar as coisas diferentes, né? Para ver, enfim. E na época, minha mãe me auxiliou muito, né? Porque meu pai é aquele alemão mais, não, vai se perder. Exatamente, vai se perder, aquela coisa. Então, minha mãe foi uma grande parceira também, e ele também, obviamente, por ter confiado. E aí eu saí, fui estudar em Balneário Camboriú, fazia faculdade em Itajaí. Fizesse administração de empresas. Administração de empresas, me formei em administração de empresas. E aí, só que tinha um pacto com ele, que eu não poderia trabalhar lá. Ok, você pode estudar, faz o curso que você quiser, mas eu não quero que você trabalhe lá. Eu quero que você só vá para estudar e volte. Que eu acho que, no fundo, tinha um pouco aquele receio de eu não voltar, né? Enfim, tinha as empresas da família. E a sucessão dessa empresa familiar? Hoje está dentro desse processo na minha família. Hoje, meu irmão cuida, né, de uma parte dos negócios. A minha irmã está, que hoje nós temos a área moveleira ainda, né, onde meu irmão está à frente dos negócios. Tem a parte da imobiliária, que é um outro braço, então, também que surgiu lá atrás, que hoje a minha irmã, que é formada em arquitetura, hoje trabalha diretamente nesse negócio. E tem as fazendas no Piauí, que então é ligado mais à pecuária, né, e grãos, que lá que eu estou
né, contribuindo um pouco na medida do possível, né? Então é um outro projeto que ele é mais novo, de todos eles ele é o mais novo, ele iniciou em 2015, né? Então primeiramente só com pecuária, hoje já ampliando para a parte de grãos, né, de soja. Então estamos no segundo ano disso, então lá esse projeto de soja é o mundo que hoje meu pai tá desbravando lá, ele está se experimentando nisso, e a parte da pecuária é mais ligado, então, a mim e ao Giovanni, que foi um braço, então, dessa sucessão de negócio da minha família lá, que eu ainda optei em continuar. Mas aí eu me formei, enfim, em administração, voltei para Pinhalzinho e conheci o Giovanni, né? Foi para lá trabalhar, enfim, nos conhecemos. E essa vontade grande de empreender aqui, porque na época nós passamos por a economia lá estava difícil, enfim, e ele como engenheiro civil, calculista, trabalhava dentro da empresa. Um dia ele chegou e nós conversamos, ele disse, viu, estou pensando em pedir férias e voltar e ficar 30 dias por lá tentando ver se eu consigo fazer alguma venda para a empresa, né? Enfim, eu estou aqui, estou ocioso, não. Sim, ótimo. E eu disse, vai. Né, eu acho que isso é importante, vai te trazer uma outra percepção do negócio, porque engenheiro civil geralmente é mais pragmático, mais sistemático, é dentro daquela, né, as coisas, tudo a matemática fecha, enfim, então vai ser uma percepção diferente. E ele voltou para cá, e ele voltou com 6 obras vendidas. Então, assim, pequenos pavilhões, rurais, enfim, mas que para ele mostrou um mercado que estava carente. O potencial, né? O potencial, né? Então voltou para lá e aí começou esse alinhar. Ele disse, eu tenho muita vontade de voltar para empreender. Né, enfim, porque ele ficou 4 anos nessa empresa lá, então ele adquiriu muita bagagem técnica. Então ele pôde, de fato, lá botar em prática todo um conhecimento adquirido. E eu, com a minha formação, então, em administração, também tinha muita vontade de sair empreender, né, nos experimentarmos sozinhos, né, sair de novo daquela configuração mais que existia um quadro societário, que era do meu pai, que era da família dele, que ele tinha sócios irmãos na época, né, que hoje também ele já conseguiu resolver isso, mas ainda existia um quadro societário que de alguma forma me limitava, né, e eu digo, não, mas eu também quero ver como é que são as coisas lá fora, né, eu quero de novo me experimentar, mas num outro perfil, não como estudante, agora sim como alguém à frente de um negócio. E aí viemos, então, em 2000, nasceu a Pré-Mil, né, nossa primeira filha, então, né, dentro dessa minha vontade de ser mãe, que eu digo que, às vezes, a gente olha assim, ser mãe, de alguma forma, é sempre um filho, né? Não, ser mãe de um negócio, né, que eu acho que isso é uma das as grandes belezas da vida também, tu conseguir entender que tudo é maternar, né, no momento que você se propõe a ser alguém, a querer ser alguém, a entender que a maternidade, ela está a todo momento, a todas as relações, que você pode colocar um pouco daquele seu maternar, que traz aquele ambiente legal, aquela coisa produtiva de vida, né? Eu acho que de geração de vida. Olha, Jaque, história incrível, né? Já rende um programa inteiro, Mas é importante a escolha de Polesne. Por que ali, naquele lugar, em plena rodovia, numa cidadezinha pequena? Pequena, exatamente. A família do Giovanni é natural dali, então o Giovanni nasceu e cresceu ali em São João do Polesne, no interior de São João do Polesne. São João do Polesne já é o interior, né? Então no interior do interior, que é a Vila Seulim. E ele teve uma ligação muito próxima, né, com seus pais, né, com mãe e pai. Então o italiano, ele tem muito disso, né? Muito essa questão do vínculo familiar. Então eu entendi que para ele também era importante, e eu também vi um potencial, porque eu nunca vou esquecer, Carlos, a primeira vez que eu vim a São João do Polesne, né? Eu vinha de um município que também era pequeno, Pinhalzinho na época, tinha seus 15 mil habitantes, né? E eu vim para São João do Polesne, a primeira vez, nós nunca chegávamos, né? Aquilo passamos Santa Maria, eu digo, tá, agora deve estar perto. Aí passa outro trevo, eu nunca chegava. Quando nós chegamos, assim, eu olhei para aquilo e digo assim, meu Deus, é isso, né? No primeiro momento. Mas nós entramos, eu disse, tinha uma avenida, né, que é o que nós temos hoje lá, com 3 agências bancárias. Eu digo, essa conta não fecha. Porque em Pinhalzinho, 15 mil habitantes, nós tínhamos o BESC, na época que hoje não existe mais, e Banco do Brasil. E assim, quando muito, né? E eu cheguei em São João do Polesne, 3 agências bancárias, e assim, agências bonitas, né? Sim. E eu digo, tem alguma coisa aqui que não está fechando. E aí, quando eu comecei a, enfim, entender um pouco mais esse movimento, eu comecei a me dar por conta de que ele tinha muito dinheiro.
mas que as pessoas não investiam. Né, que era uma resistência delas em termos no que investir, o que fazer, né, que é uma cultura que elas trabalham, elas nasceram, trabalharam, souberam tirar o melhor da terra, produzir o melhor com as ferramentas que investindo tinham. Sempre na mesma coisa. Aí até nós comentamos, Giovana, acho que aqui é o lugar mesmo que a gente tem que realmente aqui vai ter riquezas para daqui a pouco a gente começar a mudar um pouco esse cenário todo. Então, em 2000, ele decidiu, então, pedir o desligamento dessa empresa, que estava confortável, tinha seu bom salário para a época, era um salário maravilhoso. Ele disse, eu abri mão disso tudo, porque é elitista até hoje, sabe, que tem essa questão toda do vínculo, né, da segurança e tal, para empreender. E no primeiro momento ele veio, eu fiquei mais um tempo lá, que eu estava numa empresa de alimentos, na época eu era gestora do negócio lá, então eu precisava de um tempo para poder me desligar, enfim, e vim. E aí depois, na sequência, eu vim. Então, em 2000, efetivamente em julho de 2000, nasceu a Pré-Mil. E a gente segue, então, há 24 anos. Esse ano fechamos 24 anos. Então, gradativamente crescendo dentro de um segmento, como tu colocasse bem no início, tem muito potencial e tem muita cancha ainda para crescer, desenvolver e trazer muito mais tecnologia, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial da indústria, né? E somos uma indústria da construção civil. É incrível. Olha, uma história e ainda vai dar muita conversa. Mas a Jaqueline, comentando assim, aqui com o pessoal do ramo imobiliário, que Santa Maria assim está numa euforia na construção de prédios comerciais para locação e que, inclusive, o pessoal está querendo investir muito em academias e não existe local. Até o Denis Olim, aqui, nosso colega, ele disse, olha, hoje já tem mais academias que farmácias. Então eu vejo assim que vocês estão num segmento de uma expansão muito segura, né, Jaque? Confirma isso, né? Sim, confirma porque nós em 2017 fizemos uma viagem técnica para a Itália. Na época, qual que foi a nossa percepção? Nós precisamos entender o que acontece, aonde a gente pode chegar nesse primeiro momento com a construção pré-fabricada, né, que é a nossa, e entender o que a gente pode trazer, né, para o Brasil para começar a quebrar alguns paradigmas que existem ainda. Então, existe um conservadorismo muito grande do mercado. As pessoas ainda olhavam para o pré-fabricado como uma caixa quadrada, sem estética, sem beleza, né? Então, assim, a gente tinha muito esse conceito, né, que o pré-fabricado ele era feio, né? Então, eu digo, nós temos que buscar elementos, enfim, que comece a quebrar isso. Então, em 2017, nós fizemos uma viagem técnica para a Itália, percorremos várias empresas de pré-fabricados lá, enfim, o foco foi esse só, e lá a gente entendeu que, primeira coisa, lá existe uma parceria entre os empresários, que eu achei aquilo perfeito, assim. E como é que funciona isso? Lá, assim, Carlos, existem as empresas especialistas em painéis de fechamento, então eles trabalham em painéis acústicos, painéis térmicos, painéis decorativos, né, com trabalhos, com impressões, Existem empresas, então, que são peritas em fazer telhas de concreto, que são aquelas, como se fossem lajes, né? Elas são inteiras, não são pequenos elementos, mas elas fazem para ter bem estanque, para ficar bem sem risco de infiltração, enfim, patologias. Então, existem empresas que ficaram peritas nisso, outras na parte da estrutura, então, colunas, e eles trabalham muito em conjunto. Então, cada um é bom naquilo, chega uma construtora, por exemplo, né? E vai lá, ok, tal parte da obra é com essa empresa, essa com essa. Então, tu acaba criando dentro do pré-fabricado várias soluções que se complementam. Então, ali tu não precisa ter um parque fabril só, que hoje é uma das grandes dificuldades da pré-fabricação, que é o nosso caso, que tu precisa cada vez mais plantas maiores, porque um é um espaço de produção, o outro é todo um espaço de logística que você precisa ter. Hoje nós temos peças lá de 24 metros de comprimento. Então, assim, você entende que você conseguir ter um espaço de logística, ele requer muita área de terra, né? Enfim. Então, ali a gente viu que lá eles começaram a entrar para esse conceito de se complementar.
uma empresa vai complementando a outra. Aqui no Brasil, nós ainda temos um certo conservadorismo entre os empresários. A gente se enxerga muito como concorrentes e não consegue entender que se a gente começar a trabalhar de formas paralelas, no que eu posso ser melhor, né? O que eu posso contribuir? Até porque hoje o investimento, nós em 2018 partimos para um investimento então de proteção, né? Então nós adequamos parte da nossa fábrica, um layout todo para trabalhar com outro sistema construtivo, que é uma outra solução dentro da pré-fabricação para vencer grandes vãos. Nós tivemos que ter uma melhoria significativa em laboratório de concreto, então desenvolver traços específicos de alta resistência, que foi uma parceria com a Universidade Federal, com o Laboratório do Pessoal de Concreto aqui, né, e com o professor Eric, ali o professor André. Então, a gente teve que partir para vários investimentos que não foram pequenos, foram grandes investimentos. E aí a gente começou a entender que a cada investimento novo, a cada solução nova, o desembolso era grande. Você sabe que hoje você fazer o investimento e o tempo, a janela para você ter aquele retorno, ele é longo. E tendo que abrir mercado. Abrindo mercado, perfeito. Então, hoje é uma das grandes questões que a gente, por vezes, conversa, né? Eu, Giovanni, se a gente conseguisse parceiros, né? Que saísse dessa linha da concorrência, começássemos a entender que a gente pode trabalhar juntos, nós conseguiríamos ampliar muito mais o mercado da pré-fabricação. Então, Carlos, assim... Dá o que pensar. Dá o que pensar, porque... Em primeiro lugar, já que te interrompendo, a Itália tem essa cultura, principalmente ali no norte da Itália, lá no Vêneto, né? Eles já têm um sistema cultural de empreender e até é possível que a gente faça daqui a um ano levar um grupo de empresários daqui para conhecer o processo cultural das pequenas empresas lá, né? Então é muito diferente. E eles são, hoje, assim, é uma referência mundial. Então, já que, assim, talvez tu está levantando uma oportunidade importantíssima, e porque eu te falei antes do programa, né, o exemplo que nós tivemos, assim, com o pessoal da BK, né? E esteve aqui o Milton e o Bernardo, e o programa deles foi parar em São Paulo e eles ganharam assim um parceiro de grande escala. Então, dá até para nós vamos ir para o segundo bloco, conversar um pouco mais, porque eu estou vendo que esse pequeno programa pode abrir outras portas, sabe? Porque é uma questão de mexer em paradigmas que nós temos. Muito bom. Pessoal, estamos aqui então recebendo essa nossa amiga de São João do Polesne, né? Uma catarinense que virou gaúcha e que é uma industrial importante, uma líder comunitária, uma líder do associativismo. E então, feliz aqui em receber a Jaqueline Milanese, e nós já voltamos, sempre com o carinho da nossa Cotricel, aqui no centro está a nossa grande cooperativa, e o Sebrae, né? Porque o Sebrae a gente está em casa, né? Eu adoro aquele pessoal. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com o programa Pense Grande, hoje recebendo a visita da Jaqueline Milesi, ali de Polesne, e que ela e o esposo têm aquela bela indústria que está em plena rodovia, todo mundo que passa ali, que é a Pré-Mil. E assim, nesse primeiro bloco, né, eu acho que a Jaqueline levantou uma pauta, uma proposta que está na cabeça de vocês dois, né, e usando como link, como gancho, o que é feito na Itália, né? Eles têm uma cultura milenar, então eles sabem como ganhar dinheiro, como crescer com parceiros. Como tu disseste, nós aqui temos essa cultura de cada um por si, Deus por todos. Tá? Então, eu te proponho, já que como seria viável essa ideia? Como é que a gente pode contribuir para crescer mais? Porque é aquela velha história, a união faz a força. E nós estamos aqui numa região, né, onde a construção civil é a principal indústria da região. Vamos conversar sobre isso? Vamos, Carlos, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que é uma pauta iminente. Hoje, na época, nós pré-fabricávamos 8% das construções no Brasil. Né? Então, o potencial ele é gigante. E hoje, o que inviabiliza muito? Né? Nós hoje temos obras em todo o estado. O grande custo hoje, às vezes inerente ao produto, é a logística. Né? Por exemplo, nós fizemos obra em Gramado, Sapiranga, então a região ali de Serra, Metropolitana, Fronteira. Nós estamos no centro do estado, então o nosso raio de distribuição, ele é praticamente, só que ele é um custo que às vezes tu repassar isso para o cliente, que é um custo perdido, não fica nem com um nem com o outro, fica no processo, né, no caminho. Ele acaba onerando e às vezes acaba inviabilizando. Então hoje percebe-se que se tivesse parceiros no sentido de vamos entender como se movimenta isso, vamos criar produtos de fato que tragam um diferencial, que possam contribuir dentro de grandes construções, que hoje a gente já sabe, a exemplo da China, a exemplo do que acontece no Japão, o que acontece na Europa, que são construções verticalizadas de 20 pavimentos, todo pré-fabricado. Então existe essa solução, porque ela já acontece em outros países, mas que nós temos que acreditar aqui. E quem que vai acreditar? É quem faz. Né? Então hoje estamos com uma empresa consolidada, uma empresa séria, a Pré-Mil está 24 anos no mercado, indo para os 25 anos, e a gente procurou sempre entregar para o mercado solução capitalizada, né? E eu acho que com recursos humanos e recursos financeiros, que é aquela solidez e principalmente aquela credibilidade de mercado, que a gente sabe que tem um custo também, né? Uma construção toda que eu comentava na semana passada com a equipe, eu digo, crescer dói. Né? Crescer não é fácil, porque às vezes nos coloca em situações de escolhas que nem sempre são aquelas que nós gostaríamos, né? Mas aquela que naquele momento ele é crucial para o negócio, para que o negócio, enfim, tenha prosperidade e cresça. Mas ele acaba também em certo ponto, quando você atinge uma certa maturidade, e você também começa a pode ficar um pouco mais limitado, porque construções grandes, elas... Como hoje nós temos uma solução que já está se consolidando também no estado, que nós somos um dos primeiros a trazer para o estado, que foi a proteção, então nós somos pioneiros na região central dentro desse sistema construtivo, só existia
na região metropolitana. Nós trouxemos para cá em 2017, implementamos isso aqui, então nós somos pioneiros. Traduzindo. Construção, ela vence grandes vãos, né, livres, então que isso era um grande estigma também para a fabricação. Se imagina pórticos, que a gente chama, que era sistemas de colunas e cobertura de 5 em 5 metros, né? E os vãos internos, então não conseguimos grandes vãos para atender, às vezes, a necessidade de um parque de logística, por exemplo, um supermercado. E isso tudo, a gente, com o sistema construtivo dentro da proteção, você vence isso através de cordoalhas, que são protendidas, né? E então a gente trouxe isso, e desde então a gente passou a ter um outro problema, que é a questão de logística, né? Que hoje nossas cargas praticamente são todas cargas especiais, né? Com carretas que elas têm já extensivas, para você vencer. Então, o volume dessa logística aumentou, o custo, por consequência, acaba aumentando e, por vezes, você acaba não se tornando competitivo. São peças grandes e pesadas. Grandes e pesadas. Então, por exemplo, nós estávamos com uma obra em Sapiranga, a carreta saía com 3 colunas em cima. Então, você olha para aquilo, você não acredita, né? Mas, enfim, então são coisas que hoje tu percebe que se tiver hoje, dentro do Estado, mapeado empresas que sejam parceiras, que saiam dessa linha da concorrência, mas que a gente possa se potencializar e trocar, né, essa questão de mercado. Ok, temos uma obra para fazer em tal lugar, o que eu posso, de fato, contribuir, o que essa outra empresa pode fazer, e nós trabalharmos coletivamente, eu tenho certeza, Carlos, que todas sairiam ganhando, todas, porque aquele investimento que eu te falei, que primeiro, num parque fabril cada vez maior, né, com uma logística cada vez mais necessária para poder trabalhar com segurança, você começa a otimizar isso, os recursos passam a ser mais otimizados, melhor empregados e todo mundo ganha, né? E o estado do Rio Grande do Sul tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa para ser construída, e eu acredito que é só dando as mãos mesmo que a gente vai conseguir vencer, enfim, e fazer com que o estado prospere, que eu acho que hoje nós empresários, né, Carlos, que a gente mais quer é fazer bem o nosso, mas entender que está contribuindo para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso estado. Mas a tua proposta, ela é, em termos inovadora, o conceito, mas transformar isso. E tu estava falando e eu estou imaginando como é que tu pode reduzir drasticamente os teus custos, ser muito mais competitivo, tá? E tendo parceiros, principalmente administrando essa questão da logística, né? Vamos pegar rapidinho aqui um avião aqui da Embraer, né? As asas são feitas em Portugal, outra parte é nos Estados Unidos, sabe? Tem que usar a racionalização dos processos produtivos, tá? A logística estratégica. Então, assim, eu estou encantado com essa possibilidade. E eu vejo, né, porque hoje não tem mais essa de construir um edifício tijolo a tijolo. Quer dizer, a própria construção civil ainda precisa avançar em termos de tecnologia, não tem dúvidas. E vocês têm aqui uma FSM aqui do lado, né, quer dizer, a parte tecnológica do Centro de Tecnologia da Universidade é fantástica. Fantástico. Né? E também eu vejo, assim, o grande potencial no setor agrícola. Né? Como o Brasil, assim, é carente de capacidade de armazenagem. E vocês têm isso à disposição, sabe? E processos integrados, não só a obra em si, mas todo o processo mecânico de movimentação de grãos, já que dá um belo projeto. Um belo projeto. Eu tenho certeza que nós temos alguns, como empresários, isso, quanto mais te percorre as coisas, quanto mais contato você tem com esse mundo empresarial, com outros cases, com outras realidades, mais você vai impactando nisso. Que ainda nós temos, quanto empresários, principalmente o empresário gaúcho, né? Eu digo, e não é pejorativo, bem pelo contrário, acho que são realidades distintas, Sim. Que a gente tem que entender como elas funcionam e de alguma forma entender o que você pode contribuir também, né, para que aquilo comece a mudar. Né? Eu vejo que nós temos muito esse comparativo, principalmente agora que nós estamos nessa questão do aumento ou não do ICMS, da carga tributária,
que estou lá em primeira pessoa brigando, né? Porque eu acho que não é aumentando imposto que vai resolver, bem pelo contrário, vai diminuir a arrecadação, você não vai ser, um lugar interessante. É um tiro no pé. Exatamente. Tiro no pé. Então, e aí muito aquele comparativo com Santa Catarina, Eu digo, pessoal, eu vivi essa realidade lá. O que foi feito lá? É os empresários olharem um no olho do outro, como é que a gente pode se ajudar? Nós estamos no mesmo barco. Independente do segmento que nós estamos, a gente precisa ser parceiros, né? Então, é um caminho que hoje a gente vem trilhando, né? Hoje estou na diretoria também da Federação, né? Que é uma entidade muito representativa dentro dessa classe empresarial, em termos de negociações, em termos de se colocar, enfim. Então, eu vejo que começa a ter esse contato hoje com empresários da Serra, principalmente entendendo a necessidade deles, a demanda deles, você começa a se colocar também um pouco à disposição e você começa a entender essas necessidades. Não, mas isso complementa com o que eu penso. Então, até essas conversas, né, Carlos, o quanto isso é rico, o quanto você pode aprender e ensinar ao mesmo tempo e a gente conseguir, com isso, chegar a convergir num negócio, um novo ramo, num novo segmento, enfim, uma nova proposta que vai trazer benefícios para todo mundo, né? Então... E parece fácil, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu sempre digo, né, que tem variáveis que são incontroláveis. É uma decisão política de governo. Agora o governo quer aumentar a alíquota, em vez de cortar custo, cortar suas despesas. É uma coisa assim, vai contra o bom senso, contra a economia, contra tudo. Mas é uma decisão política que nos afeta diretamente. Então nós temos, é uma provocação também, sabe? Nós temos que sobreviver, nós temos que aproveitar, nós estamos realmente num mar de potencialidades imensas, né? E já que assim, isso assim atiça muito, sabe? A vontade de achar alternativas independente de governo, entendeu? Com certeza. Independente de governo. Então, me parece assim, e eu queria reforçar essa tese bem plausível aqui da Jaqueline, de que a gente pode muito bem buscar parceiros, sabe? Quebrar esse paradigma do medo de transferir tecnologia, de transferir informação. Isso acabou. Isso acabou. E é só ver aqui do outro lado, quer dizer, o mundo inteiro está com soluções inovadoras. Mas assim, o Rio Grande do Sul ainda é muito conservador. É muito conservador. É só o teu estado, Santa Catarina, hoje, em muitas áreas, dá um show na gente em gestão e inovação. Então, assim, fica essa tua provocação, Jaque, tá? E assim, e a tua empresa, ela se vende, quais são os diferenciais assim que nesse combo que tu terias a oferecer para novos parceiros? O que nós hoje, eu digo que acho que a essência da Pré-Mil é pensar cada projeto como um projeto único, sabe? E até hoje nós nunca tivemos comercial, nós nunca tivemos vendedores no mercado. A nossa venda até hoje é muito mais passiva do que ativa. Por quê? A gente entende que cada projeto ele é único para o cliente. Sim. Né? E tem, de fato, assim, projetos que você percebe que é a vida daquela pessoa. Né? Então, você tem que ter aquele cuidado, você tem que ter aquela entrega na mesma proporção. E tanto é que o Giovanni, que é técnico, que é apaixonado pelo que faz, que eu sempre digo para ele, eu brinco com ele, assim, ó, eu sempre quis casar com engenheiro civil, porque eu adoro obra. Então, eu disse, amarrei muito bem o meu pingo. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu vejo que ele é apaixonado pelo que faz e ele tem esse esmero. E eu acho que a Pré-Mil, ela tem muito essa identidade da gente querer trazer um diferencial, da gente querer, de alguma forma, fazer com que o prefabricado ele tenha essa entrega efetiva, que é criar a solução. É trazer a solução otimizada, pontual, econômica, com os recursos já dentro daquilo que é, sem desperdício, sabe? Então, hoje posso dizer que o diferencial que a Pré-Mil procura, e às vezes é difícil, né? Porque você também depende das pessoas, mas que a gente procura trabalhar sempre com a equipe lá, e assim, ó, temos que encarar essa obra como única. Para o nosso cliente, aquela é a obra da vida dele. Se tiver uma segunda, terceira, quarta, vai ser uma nova obra da vida dele, né?
E isso foi que foi nos consolidando hoje, nos fez colocar uma empresa do município que não tem 3 mil habitantes, né, onde quando a gente começou o nosso negócio, nós chamávamos de loucos, né, que nós iríamos colocar uma fábrica de gelo na Antártida, né, e a gente foi vencendo as barreiras, a gente foi mostrando que não é o lugar, é o que você faz, é a intensidade daquilo que você coloca, né, que o restante as coisas vão acontecendo. Nós tivemos grandes parceiros também, Carlos, nesse processo todo, foram clientes que confiaram em nós, então nós temos parceiros, inclusive, aqui, fortes em Santa Maria, né, o seu Ocir Londer é um querido nosso ali, então, a Multifértil, a gente fala com muito carinho daqui, porque foram pessoas que lá atrás também acreditaram nisso, nos entregaram projetos grandiosos, né, o seu Edgar, né, enfim, assim... Ele e o Ocir? Isso, ele e o Ocir, a dupla dinâmica que brincamos muito, a gente tem um respeito profundo por eles. Então, trago eles como uma referência, porque são aqui de Santa Maria, mas dentre eles muitos outros, de outros municípios, enfim, mas que enxergaram, de repente, a possibilidade de olhar, transcenderam a questão do lugar onde nós estávamos, né, enfim, e diz, não, vamos dar essa oportunidade, e a gente pega aquilo com toda a vontade e faz. Então, hoje a gente conseguiu, por exemplo, nós entregamos em 2021, acho que foi, o tempo passa muito rápido, o Parque da Mônica, né, que foi uma obra lá em Gramado, onde nós concorremos com empresas de fora do estado, né, então empresas que são consolidadas nacionalmente dentro da pré-fabricação, e nós fomos contemplados em fazer aquela, tivemos essa oportunidade, e até hoje ficou uma boa relação com os proprietários, então é um consórcio de proprietários, enfim, mas a gestora, a CEO lá, até hoje, tem uma relação direta com ela, porque ficou uma relação de amizade. Porque a gente entendeu que ele transcende uma questão negocial. Existe todo um vínculo que ele é muito maior do que isso, né? Que são pessoas que estão ali, né, depositando um sonho, uma expectativa de um investimento que é a longo prazo. Então, para mim, eu tenho muito disso, Carlos. Eu acho que é um pouco da nossa essência, né? Um pouco do que juntou eu e Giovanni lá atrás, né? Eu acho que justamente essa força que nos fez nos encontrarmos, ele de um estado, eu e outro, né? E a Premil, hoje ela entrega isso. Eu acho que um pouco dessa nossa essência, eu dentro daquilo que eu acredito, das minhas coisas, do que o Giovanni, mas que a gente se complementou e que hoje a gente procura entregar isso dia a dia e crescer dentro desse sistema construtivo, digo assim, dentro da construção civil, né? Que eu falo, nós somos a construção civil, sim, mas nós somos uma indústria dentro da construção civil, com processos calculados, com processos, então hoje existe uma rastreabilidade, as peças, você daqui 5 anos você vai saber exatamente aquela peça onde ela tem a rastreabilidade dela, então a peça X com o detalhamento aqui, então qual que foi o cálculo que foi feito, então tu consegue ter todo esse histórico que dá segurança para o cliente também. E vocês têm dificuldade de padronizar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, é uma construção que ela requer, um sistema construtivo que requer um constante investimento em termos no nosso caso, muito equipamentos voltados nessa parte da proteção, são tecnologias que você traz, porém você nunca vai conseguir sair o artesanal. Porque cada peça é uma peça, ela é tratada como única. E é uma vantagem competitiva. Exatamente. Então, assim, você consegue customizar aquele projeto na necessidade do cliente, atendendo aquela demanda, e a nossa venda ela é muito técnica. Por vezes acontece o cliente chegar até lá com uma ideia, né? Enfim, e ele sair de lá com uma ideia muito mais ampliada, porque você se coloca à disposição dele entender qual que é a real necessidade, mas qual que vai ser, para que você vai precisar dessa obra, enfim, você vai fornecendo elementos técnicos para que ele tenha uma decisão muito mais consciente. E se sinta seguro para decidir, porque esse paradigma de vocês de não ter comercial, isso parece uma heresia. Parece uma heresia. Tá? Mas isso vai se consolidando, tá? E deu para vocês assim uma estrutura, um background fantástico. Jaqueline, olha, o papo está excelente. Nós já concluímos o segundo bloco com a Jaqueline Milanese da Premil e que já deixou uma proposta no ar de uma união de investidores de outros segmentos, de segmentos dentro da construção civil, tá, para fazer parcerias ganha-ganha. Isso aí. Fica aqui então o nosso abraço para a gurizada lá do Sebrae, que o Sebrae é o grande parceiro das pequenas e microempresas.
Agora nós tivemos aí o Startup Day com o prestígio do Sebrae. O meu amigo Zé Paulo, o presidente da Cotricel, também passou aqui conosco, estão num momento muito importante, com a retomada, a alegria voltando ao campo com a agricultura, uma safra que deverá ser muito positiva. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o terceiro e último bloco do Pense Grande, com uma pessoa que pensa muito grande, um casal que pensa muito grande. Então nós estamos aqui recebendo então a carinhosa visita da Jaqueline Milanese, da Pré-Mil, ali de São João do Polesne. Por Jaqueline, Polesne remete ao Recanto Maestro, e a gente acompanhou aquela história toda. E na nossa família, nós tivemos, no momento de dificuldades, né, foi fundamental a presença, a sapiência do professor Meneghetti. E vocês hoje, né, o Recanto Maestro faz parte já daquele mundo novo que trouxe muita riqueza, muita prosperidade, inteligência. Aquilo ali virou um orgulho para nós aqui no Centro do Estado. Mas também o professor Meneghetti ajudou muito vocês também. Foi. Não, Carlos, a gente tem assim hoje um compromisso, eu diria assim, né, com aquilo tudo e estudo, onde psicologia hoje, dou aula, né, dentro da... Você disse que estava dando aula hoje? Esse ano tô me desafiando então na docência um pouquinho, depois de uma provocação de um bom tempo, enfim, que vinha recebendo convite e a gente sempre acha que não está pronto, né? E eu disse, não, esse ano vamos lá, vamos nos experimentar nisso, porque eu acho que esse contato com os jovens também é algo que nos fortalece muito, né? Já que eu disse lá no evento do Startup Day, que o empresário que tem o pé na academia, ele está muito na frente. Perfeito. E é o teu caso. Concordo. E assim, e lá é um lugar de vida, né? Porque quando a gente fala em ser humano, quando a gente fala em autodesenvolvimento, em autoconhecimento, você fala de vida, né? E o professor, em 2008, ele nos propiciou, na época, de repente posso dizer, um dos grandes estímulos, né? Os grandes impulsos que a Pré-Mil teve. Porque na época nós tínhamos um quarto
de repente, da nossa empresa, o tamanho em termos de proporção e produto, né? Quem sabe nem isso, enfim. Mas na época nós recebemos a visita inusitada dele lá, na empresa. Chegou na empresa, enfim, e muito simples, muito direto, muito pragmático, né? Que era, acho que a marca dele, né? A objetividade, assim. Total. Não perdia tempo com rodeios. Nada, assim, é o escopo, fiel ao escopo. E na época ele nos procurou, então, para saber se nós poderíamos atendê-lo numa demanda de construção civil. Obviamente, já conhecia o mercado na Itália, o sistema construtivo, e a gente percebia que ele era um entusiasta dentro disso também. Então, nos trouxe o desafio. E foi, hoje a gente ri muitas vezes, né, e hoje para nós também é um grande orgulho lá para aqueles prédios. Eu tenho uma paixão especial pelos prédios, né, eu digo que eu tenho um preferido entre os prédios lá, que nós fizemos os 3, o Amphi 1, 2 e 3, né. Mas, na época, o professor mediu a passos, né, o tamanho que ele queria da obra lá. E o Giovanni dizia sim, né, tudo sim. E quando ele foi embora, ele me olhou, ele me disse, eu disse sim. Eu não sei como fazer, mas a gente vai conseguir. Eu digo, não, nós vamos conseguir. E aí foi um grande desafio na época, porque nós tínhamos uma estrutura limitada, caminhões limitados dentro daquilo que era o nosso trivial, né, de entrega. Mas foi um depósito de confiança que nos trouxe uma responsabilidade que nós não sabíamos, dentro daquilo que nós queríamos, era aquilo que nós precisávamos, uma oportunidade. Então nós agarramos com as duas mãos. Eu lembro muito que nós trabalhamos muito, mas tudo sempre deu muito certo, né? E a partir dali, enfim, foi feito o Amphi 1, né, que o professor em primeira pessoa, né, trabalhou juntamente ali, ele vinha nas visitas, passava na obra. Eu brinco com o Giovanni, né, que tinha a mentoria ali o tempo todo junto, né? Do lado. Então, eu digo, isso foi um grande diferencial para nós também, mas que através daquele projeto, que é o Recanto Maestro, nós desenvolvemos. A região tem ganho, tem muito a ganhar se souber aproveitar. E nós temos hoje ali, frequento empresários dos mais diversos segmentos, então é network o tempo todo. Você consegue ter hoje, nós temos, a gente trabalha muito, faz muitas obras para Calçados Beira Rio, foi tudo por intermédio, né, do Recanto Maestro. Então hoje nós somos os fornecedores, né, e tem uma parceria linda aí através do seu Roberto Argento, enfim, dentro das empresas, mas que potencializou muitos nossos negócios, e assim como ele, vários outros empresários. Então, o Recanto hoje, para a nossa região, com certeza, ele nos traz, além do conhecimento, que é a questão acadêmica que você coloca, que é uma riqueza enorme, porque é um profundo amor ao ser humano, né? Então, quando a gente fala de psicologia, a gente está falando sobre o amor, né? O amor próprio, o amor à vida, amor ao ser humano. É também poder difundir isso, em termos de que hoje nós temos uma rede hoteleira grandiosa, lindíssima lá, nós temos opções gastronômicas que estão, então, que isso era outra coisa que eu ouvia quando eu vinha 20 e poucos anos para cá, se falava em turismo, mas efetivamente nada era feito. O poder público não tem esse poder. Quem consegue fazer é o empresário. O público ele tem que ir lá, enfim, dizer assim, o que posso servir, de que forma eu posso contribuir, auxiliar para que vocês consigam trabalhar melhores, né? Mas é o privado que vai lá e faz as coisas acontecerem. E hoje, de ver daquele projeto que iniciou lá, quando nós começamos essa parceria lá em 2008 para hoje, assim, é gigantesco. E o que pode acontecer ainda é maior ainda. Mas o que eu fico mais feliz hoje, olhando muito para São João do Polese, né, mais especificamente, que é onde eu vivo, onde eu moro, onde é um lugar que eu acredito e trabalho, né, é que as pessoas estão se apropriando disso, elas estão se orgulhando, elas estão saindo da resistência, né, elas estão olhando para aquilo, entendendo a importância que é para o desenvolvimento e que nós temos que fazer a nossa parte. Então, lá atrás, quando eu assumi, recebi o convite para assumir a associação comercial na época, nós tivemos vários desafios. Um deles é mostrar para as pessoas que nós tínhamos que trabalhar juntos aquilo que eu falava antes, né? Então, esse trabalho tem que começar em casa. Se você não fizer bem o seu dever de casa, não há que você querer pregar as coisas lá fora. E hoje tu percebe esse movimento, quanto São João do Polese, esse alinhamento que nós temos hoje, o público e privado, que hoje Polese, a gente conversa diretamente com o público, a gente solicita as coisas ao público, a gente tem essas demandas atendidas, porque foi uma relação construída, né? Hoje, quanto região, hoje ao meio-dia, antes de vir para cá, nós tivemos uma reunião de negócios, então, justamente por um projeto aqui em Camobi, que nós temos
uma ideia de um projeto aqui em Camobi, então nós estávamos conversando hoje ao meio-dia com alguns empresários, investidores, enfim, mas também que estão investindo na Quarta Colônia, em Silveira Martins, e eu conversava com ele, nós temos que conversar mais. Sim, nós somos vizinhos, nós temos que estar mais juntos, trocando ideias. É o que eu sempre digo, Santa Maria, ninguém conversa com ninguém. Perfeito. Então, e a região também não conversa com ninguém. E é isso que a gente precisa. Então, hoje, eu vejo que nós temos muito essa necessidade, Carlos, de repente usar essas habilidades, enfim, que se tem de comunicação e estreitar esses caminhos, mostrar para as pessoas que juntos pode mais, né? E o Recanto, ele está fazendo isso, porque ele está trazendo pessoas com muito potencial para dar sua contribuição ali. Hoje você pega os cursos mesmo. Nosso filho mais velho começou a administração na ANF. Ele está no 1º semestre. O que ele está vendo no curso são coisas que eu vi lá no 4º, 5º semestre. Verdade. E assim, é professor que vive aquilo, entendeu? É trazendo experiências vividas, é a teoria aplicada, né? Então ali no dia a dia, as coisas acontecendo. Então eu vejo que ele, em 1 mês e pouco de aula, ele já começou a ter uma outra percepção sobre as coisas, sobre os negócios. Então isso é muito rico, né? Então é uma região que hoje, se souber aproveitar, souber de fato olhar com carinho, com respeito, vai poder crescer muito. E eu tenho certeza, Carlos, assim, que nós estamos numa região muito promissora, né? Hoje a Quarta Colônia, assim como a região de Santa Maria, né, que nós estamos todos praticamente dentro de um bloco central aqui, se a gente souber trabalhar coletivamente, entendendo que um pode somar, que não existe superioridade nessa história, que existem parcerias que podem sim se somar e crescer, nós temos muito potencial e muita coisa para fazer e tenho certeza que vai sair muito grande isso tudo. Não existe melhor estímulo do que ver as coisas acontecendo, né? Não está na hipótese, não, está crescendo, é outro mundo, é outra cidade, outra. E eu fico muito feliz, né, porque a gente vê eventos, né, eu seguido vou fazer palestras lá e participo de eventos, não tinha estrutura para isso, né? E isso também mostra, tá dando uma lição para nós aqui, que Santa Maria perdeu a oportunidade. Tá? É aqui do lado, é tudo uma coisa só, mas não é bem assim. Tá? Aqui nossos empresários também se acomodaram e não imaginaram que ia ter, né, essa estrutura aqui perto. Mas assim, eu vejo, né, aqui que vocês assim apostaram lá atrás, há 20 e poucos anos. 24 anos. 24 anos, e que como é bom, né, poder ver assim as coisas frutificarem, crescerem, ter parcerias. Então, aquela aposta, né? Tu tem que ter um pouco de sorte também nas decisões. Não, e com certeza, assim, hoje que eu tenho muita clareza, eu acho que a gente, enquanto empresário, a gente tem que primeiro ter um pacto com o lugar onde você vive, né? Eu acho que profundo respeito, entendendo que, ok, hoje nós podemos ter essa limitação, mas cabe a nós também auxiliar na superação disso. Né, seja através do exemplo de fazer, que eu acho que é o principal, né, porque o mundo das ideias, todo mundo tem, a gente tem um monte de ideias, mas vamos partir para a prática, vamos botar isso para acontecer. E eu tive uma experiência muito positiva pessoal, e eu digo positivo porque toda desgraça tem o lado bom de ser visto, né? Sempre. E eu digo que o Covid nos trouxe um outro lado para a gente analisar, que ok, nós não estamos no controle da vida. Né? Eu acho que esse controle não é nosso, ele está aqui hoje, amanhã eu não sei, mas o que você vai fazer enquanto vida, isso sim, é um controle teu, que você pode dar o melhor, fazer o melhor com aquele espaço que você tiver aqui, sabe, no seu leito, quando que vai terminar. E na época, eu lembro que o Estado do Rio Grande do Sul, dentro do seu conservadorismo, eu lembro que restringiu tudo, fechou tudo, né? Foi. E Santa Catarina estava lá, né? As coisas acontecendo, os meus sobrinhos tendo aula, todo mundo trabalhando, enfim. E na época, eu e o Giovanni sentamos, digo que nós temos que fazer alguma coisa, porque os nossos filhos, os 3 em casa, entediados, não podiam fazer nada, enfim, restritivo a tudo. E na época eu disse, não, vamos levá-los para Santa Catarina. E vamos colocá-los numa escola lá, eles podem ficar um tempo lá com os meus pais, enfim, cheguei para meus pais, minha mãe adorou a ideia, né? Sim, porque né? Imagina os netos próximos dela. Então eles foram para lá e ficaram esse período lá. O que eu pude constatar na época? Assim, quando eles saíram dali, enfim, eu entendi que nós tínhamos que também procurar entender esse contexto todo e começar a trabalhar dentro da comunidade, essa parte toda de entender, pessoal, vem cá, mas por que tanto?
Não, quem não é tanto ao céu nem tanto ao inferno, né? Tem que existir esse meio termo. Então ali foi uma questão que a gente começou a trabalhar na comunidade. Pessoal, acho que, né, vamos fazer a nossa parte, com cuidado, com isso, aquilo. E a gente conseguiu trabalhar, a comunidade toda trabalhou de uma forma muito tranquila. A gente não teve, sabe, nada assim de abrupto ou coisas que pudessem, enfim, impactar tanto a questão econômica. Claro, estávamos protegidos, porque o interior é muito mais fácil, uma grande cidade. Mas uma outra situação também que me fez enxergar é que nós precisamos avançar em algumas coisas. Quando eles voltaram de Santa Catarina, lá eles tinham uma autonomia, Carlos, assim, de ir e vir, de fazer as coisas, estudavam, mas faziam uma aula daquilo, aquele outro, Tinha uma autonomia que quando eles voltaram para casa, eles perderam. Porque aí eles, mãe, aqui não tem o que fazer. Interessante isso, né? Mãe, aqui não tem o que fazer. E aí nós ficamos de que, meu Deus do céu, realmente. Nós mostramos para eles uma possibilidade, agora voltamos para cá e é o quê? Então a nossa vida que era trabalhar, enfim, focando no negócio, as pessoas que trabalhavam conosco, mas depois ir para fora. Digo, não, nós vamos começar a fazer as coisas acontecerem aqui dentro. Então, E aí que nasceu o projeto ali que nós temos hoje da Movery, né? Que é um projeto de PADO, mas que ele é integrado a outras atividades para começar a trazer entretenimento. Então, por que eu trouxe esse viés para a nossa conversa? Porque hoje, né, Carlos, a gente, quanto empresários, se acomoda no ramo que a gente está, se acomoda, às vezes, de reclamar das mesmas coisas. E a gente não entende que parte também da gente o novo. E parte da gente também estímulos diferentes, que são desafios. Né? Quando a gente cogitou, então, na época, nós numa viagem, eu e o Giovanni, que na época, às vezes fazia disso, de sairmos, vamos para tal cliente, não, eu vou junto, quero conhecer tal cliente e tal. Então, no caminho, a gente conversava muito sobre as coisas. Até hoje, a gente conversa muito sobre as coisas. Nossas conversas sempre são muito mais de negócio que sobre outras coisas. E aí, nós estávamos, na época, fazendo obras tu colocasse no início, para academias, mas obras pontuais também para quadras de pádel e beach tênis. Aí nós tínhamos um terreno lá, ele disse, quem sabe a gente faz uma quadra de pádel. Eu olhei para eles, mas nós nunca jogamos pádel. Podemos aprender, né? E partimos para esse negócio que, por uma necessidade, a gente percebeu assim, gente, nós precisamos trazer oportunidade. Interessante. De coisas para Polesine, para a Quarta Colônia. Porque senão você acaba sempre reclamando das coisas, pessoas indo, não ficando, enfim. Então é algo que a gente começou a entender que se a gente não fizer, as pessoas não vão enxergar o que pode ser feito. Né? Então, algo que eu senti dentro da associação comercial, né, esse período todo, estou entregando agora, final do ano, a terceiro mandato, o pessoal chega que não é cargo cativo. Agora Deus, estamos encerrando, estamos concluindo a nossa sede social, que era um dos propósitos que se tinha, né, que era nós termos o nosso espaço. Sim. Que eu brinco sempre, digo, a gente ficou com uma alma linda, mas sem corpo, né? Então precisamos de um corpo para habitar essa alma, para ela poder ficar na história mesmo. Mas é dessa responsabilização. Eu acho que esse trabalho, Carlos, assim, ele é nosso. É teu, que é um baita empreendedor, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, Carlos? E que soube transcender muitas coisas, né? E dentro dessa questão de sucessão familiar, é um primeiro dever de casa nosso. Entender que a gente não precisa ficar preso a nada, né, que não precisa disputar nada, que se você tiver a capacidade, o conhecimento, a inteligência, você pode fazer qualquer coisa, em qualquer momento. E naquela época da pandemia, eu lembro que nós nos olhávamos, às vezes, que a insegurança era muito, que a construção civil não precisou parar. Nós não tivemos essa mão pesada, porque as coisas, enfim, era o que girava a economia ali. Só que, por outro lado, nos colocaram um peso gigante sobre aquelas pessoas que estavam trabalhando conosco. Então, aquele assombro de alguém adoecer, de alguém, enfim, né, então nós trabalhamos muito, né? E na época, assim, eu lembro que a gente sentava por várias vezes e pensava assim, o que a gente tem que ver nisso tudo? Né? O que a gente tem que... E aí a gente começou a trabalhar muito mais essa parte das relações, enfim, desse movimento de entender que é o que nos dignifica, é o que vai ficar para a história, enfim, as relações de construir em qualquer... Então, existe um produto? Sim, existe. Mas existe uma relação que ela é formatada nisso tudo. Seja através de colaborador e empresário, seja empresário com cliente, seja o cliente com a sociedade, então nós vivemos em comunidade. E é isso que a gente não pode esquecer, que isso transcende o nosso negócio, transcende o business, é o que fica de fato como legado, né? O que fica como para a história, enfim, nessa construção que hoje nós estamos aqui, de repente tendo a oportunidade de deixar a nossa marca, de deixar o nosso jeito de fazer, não é? Pensamos da mesma forma. Eu bem mais velho, mas seguindo essa mesma linha, essa mesma trilha, e a gente é feliz fazendo o bem
pensando no todo, né? E, infelizmente, nós já chegamos ao fim e dessa conversa maravilhosa com a Jaqueline Milesi, que vocês viram, né, que é um exemplo não só de empresária visionária, né, e trouxe aqui de forma muito sucinta a visão de uma pessoa muito à frente do seu tempo. Você sempre esteve à frente do seu tempo. Então eu fico feliz aqui em poder compartilhar esse teu conhecimento, sabe? Porque, felizmente, nós temos uma audiência incrível, esse programa, até porque é diferenciado, né? E então vai prestar uma belíssima contribuição para a nossa sociedade. Muito bom, Jaque, parabéns, tá? É um orgulho para nós aqui ter essa pessoa fantástica e que vai deixar também sempre um legado, né? Nós sempre estamos querendo. A gente não quer aceitar o passar do tempo, queremos avançar. Perfeito. Agradecer ao Fernando lá, que é o nosso contra-regra, que ele está fazendo um MBA aqui com a gente, né? Porque todas as nossas conversas ele está acompanhando. Agradecer novamente ao Sebrae e ao Zé Paulo, lá da cooperativa, e que Deus nos abençoe. Obrigado pelo carinho da audiência. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.